mais uma vez aqui com vocês, dando continuidade a nossa proposta é a hipnose como um caminho. E nós estamos com um convidado especialíssimo, né? Super capacitado para esse assunto, que estuda, trabalha com isso há muitos anos, o doutor Luiz Alípio. E hoje ele vai trazer um tema, quando ele conseguir achar, entrar aqui, ó. O que é a hipnose e como ela realmente funciona, tá? Então, nós vamos aqui, ai meu Deus, deixa eu chamar de novo, que vou ver se vem. Às vezes a chuva atrapalha, né? A chuvinha costuma atrapalhar. Está convidado o Luiz Alípio. Vou convidar novamente, quem sabe ele vem. Enquanto isso, nós vamos falando, né? Que hipnose é uma forma de sim. Ah, chegou. Ai, que bom. Ai, tudo Nosso bom? ilustre Tá me ouvindo aí, convidado Fernanda? aí. Oi? O nosso ilustre convidado chegou agora, apesar da chuva, né? E eu estou falando aqui com o nosso público, o meu público e com o seu público, que a hipnose, como é que a hipnose realmente funciona? É isso que ele vai explanar para nós hoje, né? Desmistificando essa técnica e mostrando a sua aplicação terapêutica real. Se você não assistiu a nossa live, nós fizemos semana passada, foi muito interessante, inclusive a experiência pela qual eu me submeti com ele foi maravilhosa, né? E ele falou sobre como reconhecer e lidar com a voz crítica dentro de nós também, tá? Então vamos lá, né? Doutor Luiz, pode falar com o pessoal. Semana passada foi quem fala dentro de você, né? E hoje vai ser o que é a hipnose e como ela realmente funciona, que é hipnose como estado hipnótico e o papel da consciência. Quer falar para nós? Bom dia. Oi, Fernanda, bom dia a todos. É, é muito interessante a gente poder falar em relação à hipnose, já que esse é um tema pelo qual sou apaixonado, né? Eu entendo que as pessoas são únicas e a hipnose é um caminho que eu encontrei, inclusive de me relacionar melhor com as pessoas, né? Então a gente tem que entender que existe um relacionamento interno, ou seja, aquele que nós temos conosco mesmos, né? Um relacionamento externo, que é com o mundo e com as pessoas, né? E, como você disse, aqui na nossa cabecinha tem uma vozinha, um diálogo interno que nos direciona, que em todos os momentos está criando ou buscando condições para que a gente se ajuste na vida, se ajuste no mundo. E isso a gente pode chamar de um processo mental. E esse processo mental, e o Freud já determinou que ele acontece numa questão ou consciente, né? Onde acontecem os nossos pensamentos, o nosso raciocínio lógico, né? Aquelas memórias de curto prazo. E para o consciente, a linguagem é o pensar. Mas o Freud, com muito sábio, percebeu que existia algo muito mais do que esse pensar, do que essa parte lógica na nossa vida, na nossa mente, no nosso ser. E ele então percebeu e deu o nome de inconsciente, ou seja, aquilo que não está diretamente ligado ao nosso momento. E esse inconsciente, no decorrer do tempo, foi percebido como muito mais poderoso, inclusive, do que o consciente, né? Só que o inconsciente tem uma questão assim mais complexa, no sentido de que ele não pensa, ele atua muito mais com o sentir, né? Com as emoções, com as nossas crenças, com as memórias de longo prazo, aquilo que a gente traz lá, pelo menos desde o momento da nossa concepção. E quando a gente vai falar em hipnose, na realidade é uma condição de nós estarmos ligados
diretamente a esse inconsciente, ou mais diretamente a esse inconsciente. Porque você não perde a condição do consciente, a condição lógica, a condição racional, ao contrário do que as pessoas pensam, né? Muitos pensam que quando você está hipnotizado, você vai dormir, pensam que o terapeuta ou o hipnólogo vai fazer com ela o que quiser, eles vão se lembrar daqueles shows lá do Pyong Lee e outros Comer astros. cebola, pensando que é maçã, que é hipnose de palco, né? Imitar galinha, mas não Por é isso que a bem gente assim. tem medo. Então, Eu ou tenho medo. existem alguns outros mitos também, no sentido de que, e se eu dormir e depois não voltar? Ou se o hipnólogo morrer enquanto eu estiver hipnotizado, o que vai acontecer? Entendeu? Ou seja, não existe essa questão na realidade, porque a nossa mente e a mente inconsciente, ela tem dentro da sua estrutura uma condição que eu chamo de estrutura de autopreservação, né? É aquela estrutura que, na realidade, já vem com a gente na vida, lá no início da vida. É aquela mesma estrutura que age naturalmente, automaticamente, fazendo que aquela primeira célulazinha se multiplique, a partir daí se forme um corpinho, um coraçãozinho, vá crescendo, até chegar o momento de nascer, e isso vai acontecendo automaticamente. Depois, quando nasce, apesar do tapinha na bundinha do bebê, o que faz ele respirar mesmo é a própria sabedoria da vida, é o próprio organismo, né? E também continua crescendo naturalmente, automaticamente, engatinhando, andando, ficando em pé, falando, brincando, namorando, né? E isso é uma coisa que a vida nos traz naturalmente, automaticamente, já vem da sabedoria divina, isso é coisa mesmo da vida, da nossa própria natureza animal. Bom, a hipnose, então, eu não gosto muito de conceitos, não, porque toda vez que você tenta explicar isso em termos filosóficos aí, complica muito e a pessoa não entende muito bem. Agora, o fato é que a pessoa também não percebe que, de alguma forma, ela está num transe o tempo todo, né? Porque a partir do momento que você, Fernanda, imagina a sua identidade, né? Ou seja, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado, não sou isso, não sou aquilo, você já está em transe. Porque, na realidade, você não consegue ter a percepção de tudo que você realmente é, sabe? E muitas coisas que nós negamos em nós, e por isso fica muito claro que é um transe, né? De vez em quando nós nos percebemos fazendo, né? Coisas que a gente nunca imaginaria que a gente fizesse, né? Então, tem pessoas que são educadas numa condição muito conservadora, muito rígida, e às vezes, aparentemente, são muito tranquilas, né? E, de repente, tem explosões de fúria, de raiva. E ela não imaginava que ela tinha aquilo. Por quê? Porque ela estava dentro de um transe de que ela só era boazinha, de que ela era perfeitinha. Mas quando veio uma condição inadequada para que ela se comportasse daquela forma, ela descobre que ela é muito mais do que ela imaginava, né? E é assim que funciona a vida. O Jung, ele tem uma condição que ele chama de um processo de individuação, que é de te levar em direção a tudo que você é de verdade, né? Que é sempre muito mais do que você consegue perceber ou imaginar, né? Então, nós somos fortes, nós somos capazes, nós somos poderosos, e também temos áreas que muitas vezes a gente não gosta de lidar, que é a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, os nossos medos, né? Então, tem pessoas que vão dizer, eu não sou vulnerável, eu não sou fraco, eu não tenho medo. Mas, no fundo, é uma autoenganação. E é um transe, tá? Esse transe, ele se manifesta na nossa vida muito mais, e quando eu estou falando de transe, eu estou falando de hipnose, que não é nada mais, nada menos do que um processo mental, onde a nossa própria mente nos leva para situações diferentes, para situações que muitas vezes fazem com que a gente fuja aqui dessa realidade e do momento presente, né? Então, por exemplo, se você assiste um filme, muitas vezes você começa a torcer,
Uhum. chorar, rir, né? A gente É, entra ali dentro, né? A gente é, entra é, ali, começa, é, se coloca, é, se é. identifica com algum É. personagem, já quer Você quer ver salvar uma coisa muito ele. legal? Ontem eu até estava dando uma olhadinha em algumas coisas, e assim, se você começa, por exemplo, a se lembrar de algo negativo que aconteceu com você lá atrás, automaticamente, por exemplo, se alguém te fez algum mal, mesmo que seja pequeno, em algum momento. Se você agora, 20 anos depois, 30 anos depois, 50 anos depois, no meu caso, 60, sei lá, sabe? Eu começo a me lembrar daquilo, sabe o que, que vai acontecer? Eu vou ficar com raiva, eu vou ficar bravo, entendeu? Porque se eu não trabalhei bem aquilo, e olha que já se passaram 50, 60 anos, eu posso falar isso, porque eu tenho 70, né? E a gente revive aquilo como se estivesse acontecendo naquele momento. Então eu vou É xingar o a trabalho, pessoa. é o trabalho que a gente faz com a criança interior, né? A gente vai lá buscar no fundo do baú, né? Exatamente, para trabalhar isso, para ressignificar, para que essas memórias lá de trás, que estão lá no nosso inconsciente, mas que de vez em quando vêm à tona, para evitar que elas nos incomodem, que elas nos tirem do momento presente e façam com que a gente perca essa beleza que é a vida. Tá? Então, o transe é isso. Né? Existe hoje existe até aparelhos. Né? Eu tenho um colega que é o Carvalho, lá em São Paulo, é, que ele tem até um aparelho, que eu não vou saber exatamente qual é o nome, mas que você entra em transe e o aparelho, ele coloca aquele aparelho, tipo eletrocefalograma, e o aparelho Aqueles e fiozinhos. ele te acompanha todinho, e é uma coisa muito interessante. Porque você vai Seria, ver. nós estaríamos falando aí das ondas alfa e teta? Isso, exatamente, né? Então esse aparelho ele vai mostrar coisas muito interessantes, que realmente existe uma alteração nessas ondas, alfa, teta, beta. Normalmente a gente vive numa condição de beta. O alfa que as pessoas gostam muito de dizer, é aquela que quando você está indo dormir, ainda não dormiu, né? Aquela que você está ali meia lerdinha, vamos chamar assim, né? Uhum. De uma maneira geral, a hipnose vai acontecer nesse nível aí. Você sabe Ah, que está aqui, mas eu sei que tem fica. uma coisa que fala assim, sono REM, ou fase REM, Não, REM, isso já está mais que é ligado ao sono, sabe, Fernando? o sono, que Porque o é quando a gente sono sonha, ele seria tem isso, fases mais profundas, né? que é a parte que a gente realmente sonha. Exatamente. É isso que eu estou Exatamente. perguntando. Então primeiro vem uma sonolência, depois você vai passando por diversas fases do sono, e o sono REM é exatamente a parte mais profunda. E o que, que acontece na realidade com o sono REM? Foi muito legal você falar isso. A ver, Uhum. durante o dia todo, o nosso consciente, que normalmente é muito desenvolvido nas pessoas, né? Ele comanda, ou seja, ou tenta comandar, né? Ou tenta Uhum. comandar. E você atua, então, com base no seu racional, no lógico, no analítico, nas suas memórias de curto prazo, né? Então, nós estamos conversando, nós estamos aqui apresentando, isso tudo aí está vindo dessas estruturas conscientes, né? Agora, o inconsciente ele está trabalhando o tempo todo, O não tempo para. todo. É, É ele agora, que manda na gente. Eu me isso. lembrei aqui daquela analogia que o pessoal faz com o iceberg. Uhum. Que a gente olha lá no Polo Norte, no Polo Sul, vê só um pedacinho. Só que quando você olha mesmo, tem aquele gigantão lá embaixo, que é 95%. Então, o inconsciente seria esse 95%. E, na verdade, isso tudo que a gente acha que faz é o 5%. É isso mesmo? É Essa analogia exatamente está isso, né? correta? Não dá para você medir exatamente, mas a ideia que se tem, em função de todos os estudos que já foram desenvolvidos, é que é isso mesmo que acontece. Né? E quando esse inconsciente, que é 95%, ele resolve se mostrar, né? Eu gosto de dizer, eu gosto de lembrar muito a Virginia Satir, que é Aham. lá Boa. da parte sistêmica, lá atrás. Ela dizia que os traumas, por exemplo, como se for aí essas situações delicadas que acontecem na nossa vida, eles são como lobos que ficam guardados lá
no nosso interior, lá no nosso passado, mas é como se ele estivesse em jaulas, ele o momento todo querendo sair da jaula. E quando ele consegue botar a boquinha para fora, ele atrapalha muito do que acontece na nossa Então, isso aí vida. é a criança interior ferida, não é isso? Exatamente, E exatamente. quando pisa no pé da criança ferida, pronto. E algumas pessoas têm essa criança muito ferida, né? E essa criança, então, ela fica muito, como é que eu digo assim, ligada, né? E você vai perceber, eu gosto muito de dizer assim, quando uma pessoa está te agredindo, quando uma pessoa está te chateando, presta atenção, porque a dor que tem ali é muito grande. Porque quem está bem não vai ficar se preocupando ou cuidando de fazer mal para alguém ou falar mal de alguém. Porque a pessoa que está bem, ela tem muita coisa boa para fazer na vida, sabe? Então, agora, essa criança ferida, realmente, que é uma metáfora, né? Ela atua muito na nossa E vida. ela pula na frente e a gente nem consegue, mais das vezes, a gente nem consegue distinguir quando é o racional e quando é o emocional, a criança ferida. Aí faz aquele estrago, né? Mas, Como qualquer exatamente. criança ferida faz estrago, né? Criança ficou ferida doente, a gente não consegue levar a vida. Mas muito bom. E qual é o poder da sugestão e como que ela Tá, atua nos padrões de pensamento? tá. Então, a grande questão é essa. Essa questão de você dividir corpo, alma, espírito, mente, isso aí é simplesmente uma forma que nós necessariamente temos que fazer, porque senão nós não, com a nossa própria limitação, não conseguiria perceber tudo, né? E falar sobre tudo ao mesmo tempo. Mas, na realidade, que nós somos corpo, alma, espírito, mente, e vários outros níveis aí que você conhece muito mais do que eu, sabe? Né? Então é isso. Agora, como a hipnose ela atua muito no inconsciente, e é no inconsciente que está a força, né? Se você cuida, por exemplo, da sua criança interior, né? Porque o que acontece nos traumas muitas vezes é que a energia fica congelada, encapsulada, paralisada lá atrás. A vida tem uma sabedoria muito grande e ela prossegue. E aquela energia fica lá. E o que acontece? Vamos pegar você, por exemplo, né? Tem essa Fernanda poderosa aí, essa terapeuta incrível, né? Mas lá tem uma Fernandinha Obrigada. guardadinha, Obrigada pela né? massagem no ego. É, tem uma Fernandinha lá que passou por situações difíceis Ah, e é aquela essa, energia, muitas essa que vezes, precisa ser cuidada. não exatamente. E uma outra coisa também que é muito legal da gente dizer e lembrar, que muitas vezes a Fernanda não se tornou essa mulher aí que eu considero incrível, não foi à toa. Porque as próprias dificuldades pelas quais ela passou na vida fizeram com que ela desenvolvesse uma capacidade muito grande em vários aspectos, sabe? Então, às vezes você vê grandes gênios, você vai ver que muitas vezes eles têm questões que às vezes só de você olhar você percebe que a questão emocional, a questão afetiva não está muito legal. Você tem aquele não sei se é o Van Gogh, que cortou a orelha. Se você olhar o Van Einstein, Gogh. você vai Van ver que o Gogh. Einstein, só de olhar para o Einstein, Não, a imagem que eles gostam de mostrar para o Einstein é todo descabelado, apesar é, que nem sempre, com uhum. certeza, ele andava. Mas o que é? É aquela ideia de que os grandes gênios, eles não são perfeitos em tudo. A vida humana ela é incrível, ela é complexa. Então você se desenvolve muito em alguns aspectos, mas tem alguns que ficam. E quando você tem uma condição de criança interior muito ferida, por incrível que pareça, você vai desenvolver muitos dos seus outros aspectos, sabe? Então, grandes gênios, pessoas que são verdadeiras sumidades, quando você tem a oportunidade de conhecer mais de perto, você vê que ali As também tem dificuldades, um ser as humano com uma limitações criança dele. interior ferida, tá? Ô, Luiz, você que é também constelador, que pelo que eu
já percebi, você já fez várias formações de constelação. Você está me lembrando muito a fala do Bert Helling, nosso querido Bert, né? Onde ele diz que se você pais perfeitos geram filhos fracos. Você lembra dele falando disso? Ele fala em quase todos os livros dele, ele fala isso. E que você só consegue crescer a partir da dificuldade dos pais imperfeitos. E que a gente precisa honrar e agradecer a imperfeição, a fraqueza e as falhas dos nossos cuidadores, dos nossos genitores, são elas que nos levam para um lugar melhor, para o crescimento. Você está me lembrando totalmente dele falando isso. E eu Bate penso assim totalmente com o que você também. está falando aí. E eu penso assim e dou toda a razão para ele. Sabe, até vou contar uma situação que aconteceu agora aqui no consultório há pouco tempo. E veio um garoto, um jovem, o pai, né, pediu para que eu atendesse um garoto, né, 16 anos. E quando o garoto veio aqui, nossa, eu me apaixonei pelo garoto, assim, no bom sentido. Um garoto maravilhoso, educado, bonito, vivendo a vida numa condição de 16 anos, aí só pensando em namorar, né, bem nessa fase, e que às vezes os pais não sabem lidar muito, porque vai saindo um pouquinho do controle deles. Complicado, né? Mas tem Né? medo, né? Mas foi muito interessante. E o garoto veio, eu não via problema no garoto. A única questão que eu via no garoto, que você me fez lembrar agora, é que eles têm uma condição econômica, financeira bastante boa, e eu vejo que aquele menino, ele não vive a vida nos seus diversos aspectos, porque é como se ele estivesse numa redoma, sabe? Então, ele é ingênuo com 16 anos, perto de outros tantos que eu conheço e que Mas, são muito vividos e muito espertos, né? Então, eu atendi 2 vezes, e depois eu tive que conversar com o pai e dizer, olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu adorei o seu filho, mas eu entendo que o seu filho não é uma pessoa que tenha que te submeter à terapia, pelo menos na condição que eu ofereço. Talvez um coaching, sabe? Porque esse menino, ou esse rapaz, ele tem uma condição incrível. Inclusive, ele já está com 16 anos, já praticando pequenas comercializações, ele tem interesse em se desenvolver nas suas empresas, e ainda me contou que só não está se desenvolvendo porque ele não encontrou a condição adequada. E eu até sugeri para ele conversar com vocês que você não montaria uma pequena empresa para ele começar a se desenvolver, né? Então, é assim que eu acho que a gente deve pensar. Porque os pais, principalmente os que passaram por situações muito difíceis, eles não querem que os filhos sofram. Só que isso aí pode ser muito mais prejudicial do que benéfico na vida do filho. Porque é aquilo que você falou ali, logo atrás do Bert Helling. A criança precisa ter sua própria experiência, sua própria vida. Porque a partir disso é que ela vai se reconhecer como capaz e como pessoa única que ela é no mundo. Então, eu acho que Tá. O nosso tempo está passando. Eu gostaria, sabe, hoje. Deixa eu só falar uma frase aqui para o público, para você. Eu sei que agora nós vamos entrar você vai fazer uma experiência, né? E só falar para o povo aí. Agradeço as pessoas que entraram. Débora, que está lá na Ilha de Malta, sobrinha do nosso querido Juarez, né? Hipnose, pessoal, que nós estamos falando hoje sobre hipnose. Hipnose não é perda de controle. É um estado de foco ampliado, onde você se conecta com o que há de mais verdadeiro em você. É nesse ponto que o doutor Luiz vai entrar e fazer a experiência. Estou doida para ser submetida aí a uma experiência. Então, aí você tem aí 15 minutos para fazer alguma coisa acontecer. Fica à vontade aí. Tá. Então, na realidade, da outra vez nós fizemos uma experiência bem pessoal, né? Ah, eu adorei. E rápida, né? Mas hoje eu pensei talvez a gente fazer uma coisa mais coletiva e para as pessoas darem uma passeada e uma relaxada também, né? Então, aproveitar esses 15 minutos que eu tenho aí, né? Então, eu vou pedir para todos se acomodarem, se colocarem numa posição confortável, né? Começarem a observar a sua respiração, e é simplesmente observar, não precisa controlar, não precisa alterar nada. Simplesmente percebendo o ar entrando
e o ar saindo. Isso, o ar entra e o ar sai. E quando o ar sai, simplesmente se acomode, se permita relaxar, se soltar, se descontrair, e entrando profundamente, ou focando em direção a você mesmo. Isso, isso. Então o ar entra e o ar sai. E a cada vez que o ar sair, na expiração, permita-se ir ainda mais fundo. Isso. E agora eu vou sugerir que você leve a sua consciência para os seus olhos, feche os olhos, isso, permita que eles se fechem. Leva a sua consciência para os músculos, para os nervos dos olhos. Isso. Relaxa esses músculos, esses nervos dos olhos. Relaxa essa região ao redor dos olhos, perto das sobrancelhas, próximos ao nariz, próximo das faces. Isso. E relaxa as pálpebras. Isso. Relaxa essas pálpebras numa condição de como é que elas fiquem tão relaxadas que é como se elas não estivessem funcionando aqui nesse momento. E agora, simplesmente, leve esse relaxamento para o topo da sua cabeça e deixa fluir por todo o seu corpo, até a ponta dos pés. E agora eu vou te convidar para um passeio. Talvez você queira desfrutar de uma caminhada ao redor de uma linda e quente ilha tropical. É uma ilha mágica que só você conhece. Essa ilha fica suficientemente distante da costa, de forma que ninguém presta atenção nela. Porém, ela está suficientemente próxima do continente para que você consiga facilmente visitá-la sempre que precisar. Apenas você realmente sabe que ela existe. Ninguém mais consegue vê-la. É uma linda ilha. É o seu lugar secreto. E somente você sabe como ir para lá quando precisar se sentir convicta, seguro, protegido e confortável. Existe uma pequena montanha no meio da ilha, de onde você consegue ver toda a ilha, pois a ilha é suficientemente pequena, o que permite que você veja a ilha inteira. Você consegue facilmente ver se tem algum navio na água vindo em sua direção. Às vezes, alguns navios passam muito perto da ilha, porém, eles jamais enxergam a ilha e você pode se sentir segura, protegida e confortável. Há comidas e água suficientes para você, comidas que você gosta, e há suficiente para beber e se refrescar. Sinta o calorzinho do sol no seu rosto, sentindo-se seguro, protegido e confortável. Isso mesmo, muito bem. Escute os sons que você gosta de ouvir, o farfalhar da brisa passando por entre as folhas das árvores. Seguro, protegido e confortável. O som da água descendo suavemente pela montanha. Talvez você queira se deitar na grama e permitir que a brisa e o sol aqueçam você. Relaxem você. Seguro, protegido e confortável. E você pode se dar conta de quão calmo e seguro você se sente. Tão relaxado, protegido e confortável. Nessa ilha, você será capaz de encontrar tudo o que precisa para se sentir confortável e seguro. Há uma pequena cabana na floresta, onde você pode dormir, se sentindo seguro, protegido e confortável. Nela, você tem tudo o que possivelmente poderia precisar. Quando quiser, entre na cabana. Perceba que dentro dela tem apenas o que é positivo dos diferentes períodos da sua vida. Ela está decorada com todas as coisas que lhe trazem conforto e doces memórias, ou com as coisas que fazem ou fariam você se sentir seguro, protegido e confortável.
Dê uma boa olhada ao redor e perceba o que tem aí. Acrescente o que quer que esteja faltando para você. Isso mesmo. Muito bem. Às vezes, o céu escurece, as nuvens ficam mais densas e a brisa gentil se transforma em uma ventania. E trovões, raios e chuva varrem a ilha. As plantas e as árvores são fortemente balançadas pela tempestade e ainda assim você continua seguro, protegido e confortável. A tempestade sempre passa e o sol retorna junto com a brisa gentil. As árvores e a floresta tropical se renovam. As flores aparecem novamente em grande profusão. Isso mesmo. E durante todo o tempo, você sabe que está segura, protegida e confortável. E não é bom poder retornar ao continente em apenas um instante, a qualquer momento que desejar? Ou simplesmente desfrutar, explorar e descobrir ainda mais a magia da sua ilha segura, sempre que desejar? A sua ilha segura. Sua mente inconsciente já está memorizando a segurança, a proteção e o conforto da sua ilha segura, de forma que antes que você se dê conta, e mais cedo, ao invés de mais tarde, você a estará trazendo profundamente dentro de si mesmo, conhecendo a sensação de estar na sua ilha, onde quer que você vá, onde quer que você esteja, se sentindo seguro, protegido e confortável. Isso mesmo. Muito bem. E agora eu vou contar de 5 a 1, e quando chegar a 1, você estará completamente desperto, aí nessa sala, nesse local onde você está, nesse tempo, nesse dia, no agora, se sentindo muito bem, pronta para ir viver a sua vida e ocupar aquele lugar que é só seu no mundo, do jeito que Deus, do jeito que o universo queriam que fosse quando te mandaram para cá. Então vamos lá. 5, voltando, se sentindo muito bem. 4, isso, com a certeza de que essa sensação gostosa que está em você, ela é sua, sempre esteve, está e vai estar com você em todos os momentos da sua vida, e basta você aprender a acessá-la, o que vai acontecer de uma forma cada vez mais fácil, mais rápida, mais profunda a partir de agora. 3, se sentindo muito bem. No meio do caminho, entre o aqui e o lá e o aqui. 2, respirando fundo, começando a perceber essa energia da vida no seu corpo. E 1, isso, movimentando levemente o corpo, se espreguiçando, ficando totalmente presente. Quando quiser abrir os olhos, isso, pronto para ir viver a sua vida e ocupar o seu verdadeiro lugar no mundo, como ser único que você é. Isso. Que delícia. Bem que podia ser de verdade. Muito bom. Nossa Senhora. Você disse que tinha um livro, né? Pode mostrar para os nossos. Essa daqui é de um curso, né, de hipnose ericksoniana. Mas Ah, eu gosto muito de metáforas, mas eu li, e eu tenho vários livros sobre metáforas, tá? Até ah. vou aproveitar, que o nosso tempo está acabando, porque senão Não, eu nós ia. temos aqui até 10 minutos. Tá, Se então você fica quiser, três se minutos você já que eu vou querer falar sobre quiser a questão do encerrar, livro. Existe um livro de um autor, de um ah, psicólogo argentino, que chama Jorge Bucay, que chama As Histórias que Me Ensinaram a Viver, é. sabe? Esse livro, hoje a gente só encontra no sebo, na estante virtual. Mas ele tem uma metáfora que eu acho muito poderosa, e que é que quando um cliente dele, que tinha o nome de Demian, era um rapazinho, estava chegando no fim da terapia e estava preocupado como é que seria a vida dele longe do Jorge, que é o Jorge Bucay, né? E o Demian, então, chegou e expressou para ele essa preocupação. E ele também trabalhava muito, por isso que eu adorei esse livro, muito com as metáforas. Então, nesse momento, ele disse para o Demian, Demian, você é jovem, você tem fome de crescer, você tem ânsia de voar.
E muitas vezes, posso ser é, aquela pessoa que te acolhe, que cuida de você. Mas não se esqueça nunca, ou o peito que te alimenta, né? Mas não se esqueça nunca que não é do peito que você precisa, é do leite, sabe? Então, muitas vezes, nós estamos nas nossas buscas e não percebemos realmente qual é a nossa necessidade, qual é aquilo que é o mais importante, tá? Então, a gente segue por caminhos sem perceber para onde a gente está indo e não consegue o resultado que a gente realmente precisa. Tá? E não presta atenção no que é essencial, né? O essencial é o Exatamente. leite, não é o peito. É. Muito legal, nossa, adorei, adorei, adorei. Muito bom. Vamos falar sobre a nossa terceira live semana que vem. Vai ter uma terceira live? Vai dar Vamos, oportunidade para nós? vamos Podemos sim. falar o que a gente pode estar planejando. Eu tenho planos. Eu tenho planos. E poderia ser sobre hipnose e emoções reprimidas? E muita Pode, gente. exatamente. Pode É ser muito isso? legal. A hipnose é um campo muito vasto, sabe? E nós, e essas emoções reprimidas é um grande tema, porque é aquilo que eu te falei, né? Tem mais uns minutinhos, ainda eu gosto de tudo comigo, é com historinha. Tem. Te dou 5 minutos. 2 minutinhos. Cinco, O cinco. Carl Rogers, em um dos livros dele lá, ele tem uma historinha muito interessante, que ele vai dizer que a criança, quando nasce, ela sabe exatamente o que ela precisa, né? Então, se a mãe a coloca perto dos seios, ela vai saber Ela vai mamar achar o seio. naturalmente, E se ela não né? achar, ela vai morrer. Exatamente. Mas ela vai achar, porque é o instinto, né? Aquela natureza, a sabedoria interior leva lá. Agora, a partir daí começam os problemas, né? Porque a mãe começa a entender que ela mamou muito ou mamou pouco, ou se acha que está mamando muito, tira, se acha que está mamando pouco, fica puxando aqui. E diz que tem mães que ficam puxando tanto para querendo que a criança mame mais, que chega um momento que a criança até vira o rostinho, como se estivesse rejeitando. É claro que quando ela tiver com vontade de mamar de novo, ela vem, né? E aí é que a partir daí, nós, seres humanos, nós começamos a nos afastar das nossas verdadeiras necessidades, das nossas verdadeiras condições. Isso que a gente estava até conversando agora aí, né? Porque a gente aprende que se a gente dá um sorrisinho, a gente dá uma brincadeirinha aqui, a gente ganha atenção, a gente ganha carinho. E muitas vezes você vai começando a buscar muito mais o prazer de receber atenção e o carinho do que atender às suas necessidades. E nisso você vai se afastando de quem você é mesmo e daquilo que você realmente precisa. E com o decorrer do tempo, nós aprendemos a fazer isso com muita habilidade, para que o papai e a mamãe nos dê atenção e nos atenda do jeito que a gente quer. Então, ou você vai ser o bonzinho, mas o rebelde é a mesma coisa, porque o rebelde também quer chamar a atenção, né? Então, a gente consegue atenção de qualquer forma, mas o fato é que a gente se afasta. E muitas vezes a gente começa a desqualificar as nossas emoções, os nossos verdadeiros sentimentos, para poder atuar no mundo e obter aquelas condições que a gente quer. E o que a gente vai tratar na próxima semana é exatamente isso. Vamos buscar aquilo que realmente é importante, que está no nosso interior, no nosso mais íntimo, vamos dizer assim. Nossa, que bom. Hoje temos mais pessoas aqui presentes, né? A Giselda Domingos. Seja São bem-vinda, pessoas lá Giselda. de Eu não Guaratinguetá, acenei, Giselda de Guaratinguetá. Oi, Giselda. eu não acenei para a Giselda porque ela não deixou opção aqui de acenar, mas seja bem-vinda. Então, você já sabe, Giselda, Dr. Luiz vai poder nos brindar aí com os seus conhecimentos na próxima semana, provavelmente nesse mesmo horário, né? E aí, encerrando, eu queria falar uma metáfora aqui. Nem precisa comentar, mas se você quiser comentar, porque a gente vai fazer um corte depois de 3 minutos. A chave e a porta. Dentro de cada um de nós há uma porta fechada. Ela representa tudo o que desejamos compreender sobre nós mesmos. A chave está conosco, mas às vezes esquecemos onde a guardamos. A hipnose
não entrega a chave. Ela apenas acende a luz do quarto para que você possa encontrá-la. Tá bom? E É aí, semana que maravilhosa vem isso aí, tem porque mais. realmente a força está dentro das pessoas. São elas que acabam fazendo todo o movimento para que a coisa funcione e realmente surta efeito nas suas vidas. Mas então foi um prazer ter essa oportunidade de de entrevistá-lo, né? E essa live vai ficar salva aqui no Instagram. A gente vai tentar colocar lá, que eu não sei mexer direito, eu preciso da ajuda dos universitários. Tem aí a Cláudia que vai nos ajudar o doutor Ali, para colocar lá no perfil dele também. Vai para o Facebook, para o Threads, para o TikTok. Então, a gente vai tentar compartilhar isso, tá? Bom, se esse conteúdo faz sentido para você e você gostaria de se reequilibrar utilizando as minhas terapias, fale comigo. Conheça o meu programa de emagrecimento com hipnose sistêmica. Esse é meu, tá bom? Então, ó, prazer imenso, a gratidão aí a todos que estiveram e os que ainda vão assistir. Depois a gente vai fazer os cortes, botar no Rio e tal. E até a próxima. Então Até tá, a muito próxima obrigado a sexta. todos aí. Tudo bom com vocês. Tudo de bom. Tchau.